Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre humildade, né? E aonde ela pode nos levar, quais são os resultados, quais são gerados pela humildade nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu queria que você abrisse... não precisa abrir a Bíblia, não. Só gostaria que você prestasse atenção aqui na tela. Nós vamos ler o livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: Ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você pode ler essa última parte comigo junto? Vamos ler a partir da palavra Deus? 1, 2, 3. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos mais uma vez? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Só esse texto aí já tem uma pregação completa, né? Nós temos Deus, nós temos a humildade e nós temos a soberba. E elas são opostas. Uma pessoa que é humilde não pode ser soberba. Uma pessoa que é soberba não pode ser humilde, né? E como que Deus, ele se relaciona com o humilde? Ele dá graça ao humilde, ele presenteia, ele favorece, ele traz para perto dele, né? E o que Deus faz com o soberbo? Ele resiste, ele se afasta, ele resiste, ele não quer se relacionar com essa pessoa. Agora, por que acontece isso, né? Por que às vezes a gente se sente, né, resistido? Por que às vezes, qual é a origem da soberba? Por que Deus ele resiste, ele não gosta dos soberbos, mas ele dá graça aos humildes? Então eu quero que você vá comigo em Provérbios, capítulo 16, no versículo 18. Provérbios 16, 18 diz assim: A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, de novo, a soberba, arrogância, né, autossuficiência, independência exacerbada, exagerada, né? Tudo isso precedem a ruína, ou seja, vem antes da ruína. Antes de vir a queda, antes de vir a ruína, o fracasso, a miséria, a destruição, vem o quê? Vem a soberba. Então a soberba é o passo, qual que é o próximo passo, né, da pessoa que é soberbo ou soberba, arrogante, né? É a queda, é a ruína. E a altivez do espírito, ou seja, elevar o espírito, eu sou bom, eu sou melhor, eu sou insubstituível, eu sou diferente, eu sou especial, eu sou superior. Isso precede a queda, né? Muito bem. Tendo esses dois pensamentos em mente, eu quero que você entenda que Deus ele dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo, e a soberba, né, a arrogância precede o quê? A ruína, e vem antes da ruína, vem antes da queda. Qual é a origem da soberba, para nós entendermos? E qual é a origem da humildade também? Então vamos para Isaías, no capítulo 14. Isaías, capítulo 14. A partir do versículo... Antes de ler Isaías, eu estou pensando aqui, vamos ler Ezequiel para dar um contexto um pouco maior para vocês. Ezequiel 28.
a partir do versículo 12. Ezequiel, capítulo 28. Você que está anotando aí, anota todos esses textos para depois você fazer um estudo pessoal, né? Eu tenho certeza que Deus vai ampliar a revelação no seu coração. Que eu falei? 28:12. 28:12. Diz assim: Filho do homem, está falando com Ezequiel, né? Filho do homem, humano, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Esse texto, Deus orienta o profeta Ezequiel a levantar uma lamentação, ou seja, um choro pelo rei de Tiro. Tiro era uma região, né? E havia um rei ali. Só que existe nesse texto, existe, como a maioria dos textos da Bíblia, existe uma camada literal e existe uma camada profética. Na camada literal, ele está falando com o rei de Tiro, mas na camada profética, ele está falando com Lúcifer, com o anjo mais poderoso, o anjo mais iluminado, o anjo mais perfeito, vamos dizer assim, que Deus criou. Então já começa o texto dizendo assim, ó, tu eras o selo da medida, você era o padrão pelo qual os outros foram criados. Olha que tremendo. Cheio de sabedoria, inteligência e perfeito em formosura. Perfeito em beleza. Imagina, você consegue imaginar? O máximo que você imaginar de beleza, Lúcifer era mais belo ainda, porque ele era perfeito. Ele não tinha nada para acrescentar, nada para tirar, ele era simplesmente na medida exata, perfeito. Versículo 13. Estiveste no Éden. Claro que é Lúcifer, né? Não é o rei de Tiro. Jardim de Deus. De toda pedra preciosa e era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Se você for uma pessoa estudiosa igual a mim, acabando esse culto, você vai entrar no Google e vai pesquisar todas essas pedras preciosas. Imagina um ser, né? O brilho desse ser. Tanto é que o nome dele é Lúcifer, aquele que transmite luz. Ele era feito, o corpo dele feito dessas pedras preciosas. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, instrumento de sopro, no dia em que foste criado foram preparados. Por isso que vem aquela teoria, né, aquela história de que Lúcifer, ele louvava a Deus, ele tinha em si próprio tambores, ele tinha pífaros, né, emitia sons para louvar a Deus na sua perfeição. 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. Ele habitava lá no santo monte de Deus, no meio das pedras afogueadas andavas. Gente, esse texto é muito tremendo. Se você ler devagar, prestando atenção, pedras afogueadas, pedras... Imagina, como se fosse um vulcão, né? Aquele fogo, aquelas larvas de fogo afogueadas, e naquele meio, porque Deus, a palavra diz, ele é um fogo consumidor. E no meio do fogo, imagina, essas pedras preciosas que já são brilhantes por si próprias, andando nas pedras cheias de fogo, afogueadas, como se fosse um vulcão. É tremendo, é difícil até de imaginar. Olha o 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Desde o início, Deus criou a perfeição
e estabeleceu a perfeição nesse ser. Esse ser em si, ele já era perfeito. E ele era perfeito em todos os caminhos, justo, santo, reto, etc, etc. Perfeito. Até que, diga comigo, até que. Até que. Irmãos, até que se achou iniquidade em ti. Aí vem o 16. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecado. Coração dele, pecado. Por isso, e pecaste, aliás, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Olha o 17, olha a soberba. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Você ficou olhando tanto para si próprio. Como eu sou bom, como eu sou inteligente, como eu sou capaz, como eu sou competente, como eu sou, né? Lindo. Narcisismo, ficar olhando para si próprio. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E o 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que veem. Ok, até aí. Então, irmãos, a gente está falando, né, na eternidade passada, aconteceu esse episódio. Deus criou um ser perfeito, absoluto, lindo, maravilhoso, e esse ser, ele foi perfeito, a gente não sabe quanto tempo, se foram séculos, se foram dias, se foram minutos, né? Até porque é na eternidade passada, mas o fato é que um belo dia ele começou a olhar para si próprio, ele começou a perceber aquela beleza, aquela formosura, aquela inteligência, aquela capacidade, e ele começou a se achar mais do que ele já era. E não é assim que acontece a soberba na nossa vida? Não é assim que acontece a arrogância? A gente começa a achar que a gente é mais do que aquilo que a gente realmente é. Ah, mas eu sou muito bom. Ah, mas eu trabalho tanto, eu me dedico tanto, eu faço tanto. Ninguém vê o meu esforço, ninguém vê a minha capacidade, a minha competência, seja na escola, seja no trabalho, seja no ministério, na igreja, seja na sua família. Poxa, eu ajudo todo mundo, eu faço isso, eu faço aquilo. Seja em todas as áreas. Porque nós somos humanos, nós temos uma belíssima desculpa. Nós somos humanos, imperfeitos. Nós nunca vimos a Deus face a face, né? Nós nunca andamos no monte do Senhor, nas pedras afogueadas. Então nós temos essa grande desculpa, né? Lúcifer não, ele estava ali diante da presença de Deus. Se ele era perfeito, imagina aquilo que ele via, né? O Criador, imagina você ver o Criador face a face. Agora sim, vamos para Isaías 14, que agora o fundamento, o alicerce foi bem estabelecido. E a gente vai ler Isaías 14 a partir do versículo 13. Que diz assim, está falando também, Deus deu uma profecia sobre Lúcifer a Ezequiel e deu outra profecia a Isaías. E na profecia de Isaías, no capítulo 14, versículo 13, diz assim, e tu dizias no teu coração, falando a Lúcifer, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, irmãos, então esse ser começa a olhar para a sua própria beleza, para a sua própria formosura, para a sua própria sabedoria,
né? Uau, olha como eu sou perfeito, como isso, como aquilo, como eu sou bom. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir esse monte, essas pedras afogueadas, eu vou subir no mais alto. E eu vou estabelecer o meu trono acima do trono do Altíssimo. O Altíssimo é o próprio Deus. Não existe outro trono acima de Deus, né? E eu serei semelhante ao Altíssimo. Soberba, arrogância. Tá aí a origem. Qual foi o primeiro pecado? Soberba, arrogância. A origem de todos os outros pecados é a soberba, a arrogância, a altivez de espírito. E o texto continua dizendo o seguinte, Isaías 14. Sim, por favor. Isaías 14 diz assim, né? Olha o 14. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aí o 15, contudo. Diga contudo. Contudo. Levado serás ao inferno. Você quer ir para o alto? Pois agora você vai descer, meu filho, ao mais profundo do abismo. Ao mais profundo do abismo. Pode tirar. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet de um teólogo e eu gostei bastante. Ele falou assim, Deus, ele não luta com Satanás. Lúcifer e Satanás são a mesma pessoa. Lúcifer, antes da queda, quando ele cai, ele se torna Satanás, o príncipe das trevas. E como ele não conseguiu ser semelhante, ele não conseguiu roubar o reino de Deus, ele estabelece o reino dele mesmo, né? Mas ele é inferior a Deus. Não pense que Deus e Satanás é o He-Man e o esqueleto, entendeu? Eles não são iguais em poder. Deus é o Criador. Mas esse teólogo dizia, então, o Lúcifer é inferior a Deus, né? Por mais perfeito que ele fosse, ele é inferior, porque Deus o criou. E esse teólogo dizia o seguinte, Deus não luta com o diabo pela sua força. Se Deus fosse lutar com Satanás pela sua força, se ele fosse impor que ele é Deus, Satanás já havia sido destruído, já teria sido aniquilado, mas Deus... Gente, presta atenção porque isso é muito bonito e muito importante, a gente começa a entender melhor muita coisa que acontece na palavra de Deus e no universo de um modo geral. Deus, ele não luta com o seu poder, ele luta com o seu caráter. Com o seu caráter. Existe um texto na Bíblia que diz assim, não vençam o mal com o mal, né? Mas vençam o mal com o bem. Então Deus, a única coisa que Deus fez foi o seguinte, você tem arrogância, tem soberba, então você vai ser rebaixado. Só isso que Deus fez, não destruiu, não aniquilou, né? Rebaixou. E desde então, Deus vem lutando com Satanás através do seu caráter, da sua bondade. E o livro que mostra isso com mais clareza na Bíblia, de uma forma mais explícita, é o livro de Jó, né? Porque o Satanás, ele desafia Deus e Deus aceita o desafio, só que Deus não encheu, não ficou mimando Jó. Não, Deus trabalha através do seu caráter. Por isso, irmãos, que o seu e o meu caráter são tão importantes para Deus. Bom, mas continuando a nossa palavra. Qual é a origem, então, da soberba e da arrogância e da altivez? O próprio Lúcifer, que foi tão soberbo, tão arrogante, tão altivo, que se tornou o diabo. Agora, que se tornou Satanás. Agora, qual é a origem da humildade? Oh, glória a Deus. Quem que você acha? Se houver uma pessoa nesse universo
que é a representação da humildade, quem você acha que é? Jesus. Será que é Jesus? Vamos para Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo aí, que eu gosto tanto. Filipenses, por muito tempo, já foi o meu livro favorito da Bíblia. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha a diferença. Olha o conselho que Paulo está dando. Pessoal, não façam nada por contenda, por vanglória. Não faça nada para mostrar que você é melhor que os outros. Se for cantar para mostrar que você é melhor, não cante. Se for fazer, de novo, no trabalho, na escola, na família, entendeu? Nos seus relacionamentos. Esse é o conselho. Não faça nada para se exibir, para mostrar que você é o melhor. Mas faz com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí vem o 5, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mas, apóstolo Paulo, que sentimento é esse? Aí ele vai explicar no 6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja bem, irmão, presta atenção nessa palavra. Lúcifer, ele não é divino. Ele foi um ser criado por Deus. Jesus é divino. Jesus é eterno. Jesus estava com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso aí é eternidade passada. Então, quando Lúcifer foi criado, Jesus ele já era Deus. E mesmo sendo Deus, olha a diferença. Um não era Deus e quis se fazer maior do que Deus. Esse é o ponto. O outro era Deus, mas ele se diminuiu. Olha a diferença. Um quis subir, o outro desceu. 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Um Deus todo-poderoso que criou todo o universo, que vive numa dimensão eterna, acima do tempo, acima do espaço e acima da matéria. Um Deus que consegue pegar o universo inteiro na sua mão e analisar cada ponto do universo. Ah, isso está bom, agora vamos pôr para funcionar. Esse ser, ele se humilhou e ele tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens. É muito forte esse texto, irmãos. É muito forte. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo mais ainda, sendo o quê? Obediente. E não foi obediente para comprar pão na padaria, não. Foi obediente até a morte. E morte de cruz, a pior morte que havia naquela época. Irmãos, a humildade de Jesus, ela nos constrange. Ela nos constrange. Um ser divino, maravilhoso, se torna homem, lava os pés dos seus discípulos. E teve discípulo que não quis ter os pés lavados. Jesus falou, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Lavou os pés dos discípulos, foi cuspido no rosto, bateram nele. Não, deixa aí o texto. Tremendo esse texto. O 9. Por isso o quê, pastor? Por isso, por causa dessa humildade, por causa dessa obediência,
Jesus orou, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Oh, aleluia. Queridos, no livro... minha cabeça já... Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por causa dessa obediência, versículo 9, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, irmãos, não é nem o próprio Senhor Jesus, o que o texto está dizendo é isso, ao nome, só de citar o nome de Jesus, ele nem precisa estar presente, ao nome de Jesus, todo o joelho dos que estão no céu, seres espirituais, seres celestiais, dos quais Lúcifer está incluso. Na terra, seres humanos e animais e bactérias e vírus, todos os seres visíveis e invisíveis, e debaixo da terra, mortos, demônios, seres inferiores, e toda língua, essa língua aqui, né? E toda língua, português, japonês, espanhol, angeliquez, demoniês, seja lá qual for, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Pode tirar o texto. Irmãos, é para a gente estar jogando as cadeiras para cima, porque a humildade de Jesus... É por isso, agora você entende por que Deus resiste o soberbo. Foi aí que nós começamos a palavra. É aí que Deus ele resiste. Por quê? Porque a soberba tem uma origem maligna. E a humildade? Aleluia. Tem uma origem divina. Amém. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Eu espero que você tenha entendido a palavra de hoje, aleluia. E você busque, irmão, ser humilde. Seja humilde. Seja sóbrio. Humildade não é você andar de cabeça baixa, falar baixinho, ter medo de falar com as pessoas, né? Fala com as pessoas assim sem olhar. Isso não é humildade. Humildade é você saber quem você é. E é você saber quem Deus é. Esse ano de 2009 mostrou... 2020. Esse ano de 2020 mostrou para todos nós, seja mendigo, seja presidente, seja quem for, o homem mais rico da terra, o homem mais pobre da terra, mostrou para todos que no fundo, nós não temos o controle de nada. Amém. No fundo, nós somos pó. Nós somos uma gotinha de água no oceano. Nós somos um grãozinho de areia no deserto. E tem gente se achando o especial, o diferente, ou a especial, a diferente. Querido, vamos ficar com esse texto, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Eu termino aqui essa palavra, que diz assim, ó: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém, querido? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Quando você e eu fazemos isso, presta atenção, quando você e eu fazemos isso, nós estamos imitando a atitude de Jesus. Amém. E assim como Jesus exaltou o seu filho, querido, se você for humilde, se você for temente a Deus, se você parar de querer provar as coisas para as pessoas e começar a fazer as coisas porque você entende quem você é, você entende quem Deus é, e por isso você não precisa provar nada para ninguém, Ele vai te exaltar. Obrigada, Senhor. Você não vai precisar ficar se provando, ficar
Não! Esse é o caminho de Lúcifer. Vou me provar, vou fazer, vou acontecer, todo mundo vai ver, e aí, não. Escolhe esse caminho aqui, o caminho da humildade, e Deus vai exaltar a sua vida. Amém? Amém? Amém. Senhor, muito obrigado por essa palavra, papai. Amém. Que cada um de nós possamos nos humilhar, possamos, ó Deus, ser humildes. Amém, Deus. Possamos, papai, seguir esse conselho do apóstolo Paulo e não Ajuda-nos, fazer Senhor. nada por vanglória ou por contenda, mas que nós possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus e sermos humildes, papai, Amém. nos nossos relacionamentos familiares, Amém, Senhor. na empresa onde trabalhamos, Amém. aonde nós estudamos. Oh, meu Pai, louvado seja o teu nome. Amém, Na Senhor. igreja onde nós congregamos, Amém. que sejamos sempre humildes, sempre dispostos a ajudar, dispostos a contribuir, com Amém. alegria no coração. Amém, Senhor. Assim nós oramos, papai. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.